era porque a rainha Elizabeth I combateu os puritanos, quando os puritanos eram a força para desintoxicar a igreja da Inglaterra, ou anglicana, da igreja católica. A gente vai lendo, vai aprendendo e vai mexendo, mas depois de uns 4, 5 meses de estudo aprofundado, eu fiquei parado no puritanismo inglês, puritanismo, movimento puritano, 4 meses tentando achar, consegui uma documentação que elucidou o problema. A pergunta é, por que a rainha Elizabeth ela vai criar uma via média? E ela vai ter problema com os católicos, remanescentes do tempo do seu pai lá para trás ainda, e também da sua irmã, Maria Tudor, que é a Maria Sanguinária, e ela vai ter também problemas com os puritanos. E os puritanos, esses que estão lutando com ela, têm um viés político, não tão teológico. Isso me chamou a atenção. Procurei vídeos, aulas, mas não consegui achar. Aí eu fui mexer. Como sempre, as pessoas leem os livros na Inglaterra ou da história do mundo e só contam um pouquinho que interessa de uma forma geral. E há assuntos que a gente tem que mergulhar neles, né? Muito bem. Um pouquinho mais atrás, nós vamos entender que o Henrique VIII, o João Calvino, o Lutero, os Zwinglios, são todos contemporâneos. Todos são contemporâneos. Quando o Calvino nasceu, o Lutero tinha 16 anos. Então, eles têm uma certa história juntas. Aí eu descobri algo interessante. Não, eu não descobri, já está lá, alguém mais deve estar falando por isso aí, mas eu não quero dizer que eu descobri, mas eu notei isso, que ninguém me contou, e eu notei. O Henrique VIII, ele era bem papista, ele era bem amigo do Papa, inclusive do Clemente X, do Leão X, aquele que bateu de frente com Lutero. Lutero começa a escrever as teses dele, inclusive as conhecidas, né, as 95 teses, e isso chega aos ouvidos de Henrique lá na Inglaterra, entendendo que a Inglaterra e a Igreja Católica, eles têm uma certa, naquela época, né, uma certa aliança. Apesar de que era o tempo da supremacia. Aí eles tinham domínio sobre terras também, sobre latifúndios, que é o negócio todo, né? Aí tem uma carta que o Henrique faz contra o Lutero, falando das terras e tal, e falando mal. Inclusive o Henrique VIII, ele queima livros de Lutero. Lutero responde. E responde de uma forma muito pesada. Eu não vou nem falar aqui no vídeo, que eu tenho vergonha, porque o Lutero estava nervoso demais. O Lutero responde a Henrique VIII e ficou aquele negócio, carta para cá, carta para lá, documento para cá. O Henrique VIII escreveu um livro com a ajuda do Wolsey e do outro lá, do Thomas More. Aí você vai ter já de cara, o Henrique VIII brigando com Lutero. O que vai significar uma briga futura com quem? Com o calvinismo, que vai vir dessa estirpe luterana. Ok? Vai começar agora um outro problema, que vai ser o caso da negação do Clemente VII. E aí? Ele vai negar a documentação que o Henrique VIII mandou para casar com Ana Bolena e divorciar-se da Catarina de Aragão. A Catarina, ela é tia do Carlos V, que é o imperador da época. Ele coordenava a Espanha, a França, a Alemanha, uma coisa assim na época lá. Aí, quando o Papa nega, já é outro Papa, Clemente VII, nega para Henrique se enfurece e vai contra a Igreja Católica. Agora temos duas coisas. Uma, o Henrique VIII contra Lutero. Inclusive o Lutero pediu retratação, Lutero pediu desculpas, ele propôs um encontro deles para fazer um pedido de desculpa maior. O Henrique VIII não aceitou, ele era muito turrão. E agora ele vai ter a luta contra o Clemente VII e contra o Lutero. Aí já não tem catolicismo e não tem calvinismo. O Henrique VIII se mune dos seus clérigos,
faz a documentação, primeiro começa com a supremacia do reino, né? O ato de supremacia, aonde ele estabelece a igreja da Inglaterra como a igreja da Inglaterra. Não é mais a igreja na Inglaterra, como disse o Hetzerreiter, né? É a igreja da Inglaterra agora. Vai nascer a igreja anglicana. E por isso ele não vai aceitar nenhuma influência via Lutero, via católica. E o Calvino é via Lutero, né? O calvinismo de Genebra já estava no seu expoente. Tanto é que a Bíblia de Genebra vai sair um pouquinho depois que Elizabeth assumiu o reino. O Henrique VIII cria, aí eu chamo de puritanismo inglês. Porque os calvinistas, os reformados, eles reclamam para si o puritanismo. Não, nós somos os pais do puritanismo. Ok, fica à vontade, vocês são pais do puritanismo calvinista. Agora, o puritanismo inglês é esse que ninguém fala. Que eu acho que é a via média que a Elizabeth tentou implantar. Porque ela não queria católico e ela também não queria puritanos. Aí você vai ver que o Wesley sai desse bolo, desse bolo puritanista vai sair a Igreja Batista com John Smith. Ele foge para a Holanda, recebe a ideia dos menonitas, volta, funda a Igreja Batista em 1608. Com ele está o Thomas Wells, né, que é aquele empresário. Daí vai sair do puritanismo calvinista, vai sair os presbiterianos com John Knox, lembra? Vão sair também os congregacionais. E o metodismo está vindo desse bolo aí. Só que o metodismo vem via não conformismo. Porque o Bartolomeu, o tataravô de Wesley, o Carlos, o John Wesley, que é um vô dele, que é pai do Samuel, que é pai do John Wesley, do Carlos Wesley, eles estão vindo nessa via não conformista. Por quê? Porque quando o Henrique VIII faz o rompimento, ele vai desenvolver suas próprias liturgias. Não confunda com o livro da oração comum. O livro da oração comum vai aparecer depois com Thomas Cranmer, lá já com o Eduardo VI. Não é isso que eu estou falando. O Henrique desenvolve alguns livros de liturgia. Ele se vira como igreja anglicana mesmo. Quando ele morre em 1547, Eduardo VI sobe ao trono, é um menino, ele morre cedo. O Thomas Cranmer, que vai ser o tutor, aí o Thomas Cranmer insere o calvinismo no puritanismo, que estava acontecendo na Inglaterra. Aí deu-se uma pausa do puritanismo de Henrique VIII, e começa um outro puritanismo. Por quê? Porque o Thomas Cranmer casou com uma moça que era sobrinha do Osanders, que é um dos reformados. E no contrato de casamento, uma cláusula rezava o seguinte, que ele iria casar, e por casar com essa moça, ele iria levar, né, em troca, o calvinismo para a Inglaterra. E de fato fez. Quando o Henrique morre, o Eduardo VI morre cedo, a Maria Tudor, que é filha da Catarina, com raiva do pai e da Ana Bolena, ela governa e manda matar todo mundo. Morre Thomas Cranmer, morre Lamoutier, morre todos aqueles bispos lá. E um grupo foge. Os que ficaram morreram quase todos. Só num dia lá foi 200 e pouco, acho que 288 morreram na mão dela. Quando ela morre, a Rainha Elizabeth assume. E quando a Rainha Elizabeth assume, ela manda buscar os protestantes que se exilaram na Holanda, em Genebra. Agora eles voltam com a Bíblia de Genebra e com as ideias de Calvino. Aí a rainha assustou. Porque até então ela pensava que eles eram os protestantes do tempo do pai dela. E não, eles eram sim, mas agora influenciados pelo calvinismo. Agora ela tem que lutar contra a igreja católica, a igreja alta, a igreja baixa, tem que lutar contra os calvinistas, os puritanos, que a ideia dos puritanos era também o governo. Lembrando que os puritanos vão divulgar o presbiterianismo, que é, no caso de governo, é um conselho, em vez de um monarca mandando, em vez de uma pessoa mandando, várias pessoas resolvendo, e aí ela cria a via média e tenta trazer isso de volta. É daí que vai nascer o não conformismo do Bartolomeu, do John, do Samuel Anésio, também o pai da Suzana. É daí. Vem junto, junto com... isso é 1600 também. Está com os congregacionais, está com os presbiterianos, está com os batistas e os metodistas. Não, ainda não é metodista, é não conformistas. Eles vão vir e vão continuam anglicando. Quer dizer, alguns deles saem, pede exoneração, mas alguns continuam anglicando, só que anglicanos não conformistas, porque não aceitavam o ato da uniformidade.
E aí, desses não conformistas, vai ter o Samuel, que é o pai de John Wesley, que vai ser o pastor anglicano até. Mas com essa estirpe não conformista, com esse puritanismo inglês, separado do puritanismo calvinista. E ele vai também ser conhecido, o pai dela também, o pai da Suzana, conhecendo o Spener, que é o pai do pietismo. Eles assimilam o pietismo, da onde John Wesley retira o misticismo, sem o quietismo, e o metodismo tem essa ideia mais espiritual. Pronto, chegamos em 1700 agora, o Wesley está crescendo, vai para Oxford, começa o movimento de Deus, a santidade, os métodos, tudo que você já sabe. Ele começa então a entender as doutrinas. Armínio já está no pedaço, defendendo, já com uma defesa contra o calvinismo, os 5 pontos e 5 artigos. John Wesley assimila, ele já não era calvinista mesmo, veio para ajudar, e aí veio a estirpe metodista. Você pegou? Olha, eu só bati um papo, mas eu vou trazer documentos, vou mostrar. O puritanismo inglês, do tempo de Henrique VIII, nesse viés, passou pelo puritanismo calvinista teológico e político e desagou lá embaixo, criando o metodismo. Fica atento, depois eu volto com mais detalhes.